Eu nunca escrevi notícia para mim mesmo. Eu acho que esse é um grande hábito dos jornalistas. Eu faço muito mais uma releitura, um teatro jornalístico em cima dos fatos que são de conhecimento geral. Então, você tem essa resposta muito em tempo real do que você não faz e deveria ter feito. Eu não acredito que o jornalista já tenha essa percepção do quanto o consumidor de notícia é importante e crucial. Acho que se tivesse, não teria tanta empresa falindo e tantas emissões em massa no nosso meio, como a gente teve nos últimos 5 anos e ainda mais recentemente, 2 anos para cá. O consumidor de notícia hoje, ele mudou completamente o jeito de receber essa notícia e até de reagir a essa notícia. Ele também participa dessa notícia. Então, ele consome principalmente nos dispositivos móveis, pelo que a gente tem de pesquisa. Então, o celular é o web first, primeiro ele está no celular, então ele consome notícia pelos aplicativos. O protagonismo do cidadão mudou, quer dizer, o papel do cidadão, desculpe, mudou, está mudando radical, significativamente, de coadjuvante para protagonista. Não de coadjuvante para protagonista como personagem da notícia, porque ele sempre foi o personagem central da notícia, o cidadão, o ser humano, mas sim no processo de elaboração, de coleta e até de difusão dessa notícia. O consumidor hoje ele consome pelo celular. Então ele está com a tela dele aqui aberta, ele está fazendo o scroll. Então nosso desafio é como é que naquela gama de informações que a gente tem no Facebook ou no Google e tudo mais, a pessoa vai clicar no nosso ponto. O papel do jornalista hoje é atender essa demanda que é totalmente diferente desse consumidor antigamente, que sentava de manhã, no café da manhã, e abria o jornal calmamente, pegava uma revista, lia no final de semana. A notícia ela vai mudando o tempo todo e esse consumidor ele também vai alterando a produção dessa notícia, porque ele reage, ele questiona, ele acrescenta, ele complementa. E o que o jornalista faz? Ele pega esse material dessa reação e também vai entregando o que esse consumidor quer. O tempo todo, esse consumidor interfere, muda e altera o jeito de você trabalhar. A diferença do impresso pro digital hoje é que no impresso você fazia a notícia de acordo com o tamanho que você tinha e você não se preocupava no feedback do dia seguinte. Você via só a notícia impressa ali e estava lindo. E partia para outra. Você escrevia o seu texto, levantava da mesa e ia para casa. Hoje você tem que acompanhar. Como eu disse, a notícia não morre no digital. Então, você tem essa resposta muito em tempo real do que você não faz e deveria ter feito. Se você não ouve o outro lado, se você não ouve todos os envolvidos, se você esquece de alguma coisa. Então, às vezes, um especialista daquele assunto, ele tem algo a dizer. Então, ele vai lá e põe numa postagem, num comentário, aquilo roda, circula e se espalha, e você tem, então, que arrumar. Você é furado pelas pessoas, então hoje você tem muito mais medo desse teu leitor do que antes. Você tem todo um cuidado com ele, né? O que para mim está claro, e que eu acho que é um processo que ainda não está percebido na sua plenitude pelas redações, é essa mudança de eixo de protagonismo. A testemunha ocular da história hoje não precisa contar o que testemunha para você. Ela mesma tem um poder de difusão. O jornalista tem que entender e sair um pouco do degrauzinho de arrogância que a gente tem, de que hoje a gente não disputa apenas com jornalistas ou com outros veículos. A gente disputa a gente disputa com o chapeiro do food truck, que faz informação e tem uma legião de seguidores e tem uma relevância que a gente não tem de um caderno de gastronomia, sabe? Tipo, todo mundo hoje faz informação, todo mundo faz conteúdo,
todo mundo sabe propagar conteúdo. O cara tá em casa, bestando, começou a ventar, forma-se um ciclone na casa da sogra dele, de preferência, ele filma a sogra voando, só ele filmou, só ele tem aquele documento. O único meio de torná-la pública, de massa, era através do veículo de comunicação. O veículo se apropriava desse relato, desse testemunho, e cumprimos também uma etapa importante do nosso papel, que foi a formatação desse testemunho, o seu eventual enriquecimento com outros elementos informativos, né? E exercemos o nosso monopólio difusor. Nós, como jornalistas, nunca testemunhamos porra nenhuma. Não somos nós que testemunhamos. Eventualmente nós testemunhamos, eventualmente nós também estávamos no local onde se deu o fato histórico. Porque hoje é tanta informação, nossa vida é tão corrida, que a gente precisa que alguém explique pra gente mastigadinho, com infográfico, com animação, que você pode falar, nossa, é o fim do jornalismo. Mas não, gente, você continua fazendo o seu trabalho de apuração, seu trabalho de checagem, seu trabalho de pesquisa, de ouvir de outro lado, só que agora você tem que sentar e falar, como é que eu faço que as pessoas entendam o que eu estou querendo comunicar? Então, o jornalista ele precisa fazer um conteúdo adaptado para esse consumidor de notícias dos dias de hoje. Então, ele já faz, por exemplo, material curto que você possa ou só ler, ou só ver, né, um vídeo, ou só ouvir. Então, você pode estar numa multimídia, porém, você tem começo, meio e fim em cada plataforma, porque às vezes esse consumidor ele está só ouvindo, porque ele, por exemplo, está no carro, ele não pode ver, mas nem ler. Ao mesmo tempo, ele pode estar numa outra situação que ele quer assistir, porque tem o que ver. E é isso que as pessoas, os profissionais mais jovens, precisam se preparar para lidar com isso. O que eu tenho para acrescentar a isso, para permanecer útil nesse quadro em que alguns monopólios me foram tirados ou tirados de minha profissão. O que eu vejo hoje é que os novos jornalistas que já saem das redações, que entram nas redações, perdão, e que saem das faculdades, já tem uma desenvoltura em ser multimídia e multiplataforma, que a minha geração dos anos 2000 ainda tinha um pouco desse preconceito, que é, por exemplo, por que eu vou ter que fazer notícia para o digital se eu estou no impresso? Estão me explorando. O online, ele tem uma plataforma, uma tecnologia, um manuseio, né, uma acessibilidade e tal, que está mais, combina mais com estes tempos aí de hoje, entendeu? Eu quando vejo os meus filhos como lidam com as questões de notícia, sendo filhos de um jornalista, como são, eu nunca vi um filho meu, mas não vejo filhos meus lendo jornal impresso, nunca vi uma revista semanal na mão de um deles. O mundo chega a elas por um outro mecanismo, outro caminho, e como elas manipulam, interagem, jogam com aquilo, isso a internet, por excelência, dispõe. Por isso que é importante o engajamento, porque você tem que conversar com o seu leitor, você tem que ver o que as pessoas estão falando e entrar dentro da conversa. Não existe mais aquela hierarquia de tipo, olha, eu tô aqui, você tá aqui. Hoje o leitor tá pau a pau. A relação tem que ser igual. A relação de eu e você, se eu sou a Folha, se eu sou o G1, eu tenho que falar com você como igual. Não adianta mais eu falar, olha, eu sou um formador de opinião e o que você fala não me interessa. Hoje o leitor, ele cobra mais, ele tem mais vias de cobrança. Então é lógico que o jornalista se preocupa mais. Porque antes você tinha vias de conversa, que era uma carta ao leitor, um telefonema para a redação, né? Você tinha aquele espaço de cartas aos leitores e tal. E hoje, ao contrário, você coloca alguma coisa, se você errar, até inclusive no português, na gramática, imediatamente tem alguém já reclamando, porque as coisas ficam livres na internet. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu achava a coisa mais incrível do mundo, eu escrever no jornal da faculdade e estar no outro dia e ver as pessoas no corredor da faculdade lendo o jornalzinho. Ou quando eu escrevia no jornal e minha avó recortava a notícia. Esse era o feedback que eu tinha. Era assim que eu sabia que as pessoas estavam me lendo. Hoje no digital eu consigo saber
com ferramentas de monitoramento, eu sei exatamente o ponto que as pessoas começaram a ver meu vídeo, onde que elas pararam de ver meu vídeo. Se eu fiz uma história no Snapchat, eu sei qual que foi o snap onde as pessoas pegaram e caíram fora. Isso vai me dando maneiras de melhorar meu trabalho, de querer me comunicar de uma maneira melhor. O jornalista hoje tem que saber gravar, fotografar, falar, narrar, escrever, acima de tudo. Então a gente tem que pensar no título, a gente tem que pensar na capa. Se tiver um GIF ou um vídeo, vai ter uma camada de informação muito mais rica. Além de tudo que são essas plataformas básicas do jornalismo, ele também tem que saber editar. Então ele também tem que saber mexer com ferramentas, ele tem que trabalhar com esses gadgets, ele tem que saber usar um GPS, um mapeamento, uma mapping de geolocalização, ele tem que dominar essas ferramentas porque ele vai usar de tudo para deixar o conteúdo dele atrativo. Porque se ele só faz um texto e uma foto, ele não vai atrair tanta gente. E acho que aí vem a qualidade de você saber fazer um bom título, a qualidade de você conseguir ser conciso, a qualidade de você pensar que o texto não é um textão, mas ele pode ser mais blocado, porque para celular ele não pode ficar cansativo. Então hoje quando você senta e escreve uma notícia, você tem tipo diversas informações para construir um texto, no caso que eu estou falando de um texto, que você tem que pensar que ela tem que ficar legal no desktop, que ela tem que ficar legal no celular, e que ela tem que ficar legal no Facebook. Então, pouca gente eu vejo com esse tipo de mindset, assim. Eu acho que o jornalismo vai sempre existir. Eu acho que, na verdade, o jornalista vai sempre existir. Assim como você podia perguntar do professor também, a mesma coisa. Será que vai precisar de professor se eu tenho todo o conteúdo disponível também para poder aprender? Eu acho que a humanidade viveria sem jornalistas e não acho que ela viveria sem médicos, sem sanitaristas, né? Sem educadores e tal. Então não acho que a profissão seja assim tão essencial à sobrevivência humana da espécie como são outras cientistas e tal. Eu acho que tanto o jornalista quanto o professor, ele é um tutor, assim, né? No caso do jornalista, ele fica selecionando mais do que a média e filtrando o que está sendo feito de mais interessante, que tem mais credibilidade. Mas acho que nós temos uma utilidade. Essa utilidade eu acho que é bastante consistente, bastante aproveitada, bastante usada pelo público nesse aspecto de me dar uma organizada aí na prateleira, como é que é? O que está rolando nos Estados Unidos? Então, quando esse jornalista faz uma curadoria e reage com essa curadoria e traz mais notícias em cima do que está sendo dito, ele está colaborando para aumentar aquela informação de forma consistente, porque ele é da área, né? Ele é profissional. Por que a homepage caiu tanto? Porque as pessoas não têm mais tempo de olhar aquela informação, as pessoas já querem receber o conteúdo. Então, por que o Facebook, por que o Google, por que o Twitter, por que eles estão virando os novos donos da mídia? Porque eles conseguiram trabalhar antes do jornalismo em como dar informação antes. Esse espaço me parece assegurado por esta necessidade de apresentar-se como profissional que agregue, né, que acrescente algo ao que já está disponível para todo mundo. Porque se for para meramente repetir, acho que a tendência é declinar essa necessidade de termos como profissionais específicos. Não acredito que isso aconteça. Então, por isso que eu acho que o papel do jornalista ele é fundamental quando ele vai voltar a ser aquele, não é o gatekeeper mais, ele é o gatewatching, né? Que ele vai ver o que está sendo dito e só trazer, né? E refazer aquilo, rechecar aquilo e entregar um novo momento daquele noticiário com todos os lados. O jornalismo em si, acho que pouco se transformará na sua essência, né? Na sua função, digamos, a sua missão, chamem como quiser. O dia que disserem que a essência é outra, o nome da coisa também tem que ser outra. A profissão, ou a carreira, ou sei lá, que nome tem, é outro, não é mais. Haverá um novo jornalismo?
Haverá um jornalismo que será praticado de forma diferente. E a cada dia ele muda, vem mudando e continuará cada vez mais. Ele será outra coisa diferente do jornalismo? Na sua essência, não. E a cada semana, eu diria, a gente aprende que uma nova maneira de se comunicar. Quem diria que o Facebook, hoje quando eu vou fazer um vídeo, eu tenho que fazer com texto, porque as pessoas consomem vídeo no Facebook com fone de ouvido, sem fone de ouvido, sem áudio. São hábitos de consumo que mudam a cada mês. O que eu falava ano passado já está totalmente diferente agora. O que não dá mais para a gente ter é o comodismo de achar que o nosso trabalho é desse jeito e está feito. Eu acho que mais do que jornalismo, no futuro, todos nós somos comunicadores. A gente tem que parar de ser um pouco preconceituoso e de ter essa postura de que a gente... Eu escutava muito na época de faculdade que médico acha que é Deus, jornalista tem certeza, sabe? Da gente ser um pouco mais humilde e entender que hoje, se a gente quer fazer um trabalho de comunicação, a gente tem que pensar do outro lado. É como se for... É uma comunicação de um para um, não é mais tipo de um para todos.